Gostaria de refletir a palavra do Senhor no livro de Colossenses, capítulo 3. Vou ler apenas um versículo, que será o versículo de número 15. Colossenses 3, versículo 15, que diz o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vou ler novamente. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Meus irmãos, a base de introdução, eu gostaria de dizer aqui algo que Deus fala ao meu coração, né? E eu vejo aqui o final desse versículo, ele fala forte comigo, né? Fala forte comigo e o Espírito Santo sempre me fala: Renato, sede agradecido. Sede agradecido em todo tempo, a todo momento. Né? E eu vejo, queridos, que quando alguém socorre ou ajuda de alguma forma outra pessoa, o que menos ela espera pelo ajudado é ingratidão ou então indiferença. É o que menos as pessoas sentem quando ela oferece a sua ajuda. E quando nós nos deparamos com a ingratidão e com a indiferença, sentimos o quanto nós somos profundamente magoados, como nós sentimos profundamente feridos por essa situação, né? Agora, por outro lado, a gratidão, ela é capaz de trazer uma sensação de enorme satisfação a quem foi um instrumento para abençoar a outra pessoa. Então, aqui existem duas emoções, né? E essa emoção, ela sempre é transmitida para a pessoa que ajudou, mas ela vem da pessoa que foi ajudada. E diante dessa situação, eu me lembro de uma vez, algo que me tocou, que certo bombeiro, ele salvou a vida de uma criança. E quando o pai dessa criança se deparou a esse bombeiro, você via a expressão no rosto dele, a forma como ele estava agradecendo esse bombeiro por ter salvado a vida, né, dessa criança. Para o bombeiro, talvez era até algo comum, né, porque bombeiro ele sempre é uma profissão nobre, né, em que ajuda, salva vidas a todo tempo, a todo instante. Isso acaba se tornando algo comum para eles. Mas a pessoa que é ajudada, como essa pessoa foi, a mãe dessa criança, ou perdão, o pai dessa criança, ele teve a oportunidade de agradecer esse bombeiro. E quando eu olhei para a feição dessa pessoa, desse homem, eu vi a gratidão nos olhos dessa pessoa. Então isso é algo maravilhoso, meus irmãos. E a gratidão é um sentimento muito nobre, mas você pode ter certeza que não agrada só o coração do homem, mas, sobretudo, ele agrada o coração de Deus. Então nós, como cristãos, nós que queremos fazer a vontade de Deus, nós temos esse desejo, nós temos que aprender a sermos agradecidos. Eu acho interessante o que nós lemos nesse versículo aqui. Ele não foi apenas uma sugestão bíblica, da qual Paulo passou para a igreja de Colossenses. Mas só que ele passou aqui foi foi um imperativo, algo que Paulo ele impõe para esta igreja. Paulo escreve aos Colossenses: sede agradecidos.
né? O que esse texto nos ensina, em primeiro lugar, é que devemos ser agradecidos e não agradecer uma vez ou outra. Aqui é algo diferente. Paulo está dizendo aqui que nós devemos ser agradecidos, independentemente de qualquer tipo de situação. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós devemos ser antes de fazer. O que ele está nos direcionando aqui, que nós como cristãos, nós devemos ser sempre agradecidos a todo tempo e a todo instante. Portanto, queridos, se os cristãos entendessem o poder de um coração grato ao Senhor, certamente agradeceriam muito mais do que pediriam. Esse é o grande fato. Ou então, reclamariam ou murmurariam. Essa palavra ela deve falar conosco, porque o fato é que nós, durante a nossa caminhada cristã, nós corremos grandes riscos de sermos como aqueles hebreus, aquele povo de Deus que foi abençoado ali naquele Egito, lá no Egito, onde Moisés foi instrumento, né, na vida daquele povo, para tirar aquele povo do cativeiro, para ir até a terra prometida. E ali eles foram para aquele deserto, e durante aquele deserto, eles recebiam o maná, recebiam a provisão de Deus todos os dias, mas o que saía da boca desse povo era o quê? Murmuração. E nós podemos observar que, na carta de Paulo, aos Coríntios, a carta de Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, ele diz o seguinte: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Esse contexto aqui, da carta de Paulo ao 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, é que aquele povo, ele foi destruído porque eles estavam com o coração deles corrompidos por causa de uma ingratidão. Eles não tomaram posse da terra prometida por causa que o coração deles estavam cheios de murmurações e ingratidão. Isso fez com que eles não recebessem essa promessa do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos observar que, quando não há um espírito de louvor, por tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas, geralmente nós não recebemos as promessas de Deus. E foi exatamente o que aconteceu na vida desse povo. Não havia um espírito de louvor por tudo o que Deus havia feito na vida desse povo, pelos milagres que haviam presenciado. Antes, existiria ali no coração daquele povo saudades do Egito. Eles queriam voltar para o Egito para experimentar as delícias do Egito. E ali, no entanto, o que aconteceu? Lá em Hebreus capítulo 3, diz que eles não entraram no descanso de Deus, por conta de um coração corrompido, um coração ingrato. E a igreja, queridos, e a igreja que somos nós não podemos sermos assim. Nós precisamos todos os dias vigiar o nosso coração, vigiar a nossa mente. E nós temos que ter, em primeiro lugar, esse sentimento de gratidão. Porque se nós estamos aqui hoje, meus irmãos, é pela graça de Deus. É pela providência de Deus, pela ação de Deus nas nossas vidas. E nós não podemos esquecer dessa verdade. E um fato é que você deve colocar no seu coração que um coração agradecido mexe com o coração de Deus. Amém? Então essa é a verdade. Eu acho interessante que eu tento imaginar como é que eu devo mexer com o coração de Deus. Eu, diante das minhas imperfeições e diante da perfeição do Pai. Mas é algo simples assim, meus irmãos. Algo que
que nós devemos, é com simplicidade mesmo que nós agradecemos, que nós mexemos com o coração de Deus. Vocês, pais, quando vocês abençoam os seus filhos, e vocês veem na atitude dos seus filhos gratidão, você não fica feliz? É mais ou menos assim como Deus age. Não são coisas extraordinárias, são apenas sentimento de gratidão. E nós podemos ver um exemplo bíblico que deve mexer um pouco conosco, que vai ser essa passagem que nós vamos ler. Vamos ler Lucas, capítulo 17. Vamos abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 12. Lucas 17, versículo 12. Vamos ler o versículo 11. Vamos voltar um pouco no 11, que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe e este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltassem para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, olha o contexto. Aqui existiam 10 pessoas que necessitavam de uma ajuda grandiosa de Deus. Aquelas pessoas, elas ficaram afastadas. Ninguém podia tocar nelas. Elas eram imundas. Elas não podiam conviver na sua família, dentro da sua casa. Elas eram jogadas, elas ficaram por escanteio. Mas, no entanto, quando elas ouviram falar de Jesus, elas foram atrás do Mestre. O que aconteceu? Quando Jesus olhou para os 10, mandou para que eles pudessem ir até os sacerdotes, no meio do caminho, na hora, eles foram curados. Eles foram restaurados. A dignidade deles voltou para eles. E o que aconteceu com os 9? Eles esqueceram de Jesus. Ou seja, eles esqueceram de Deus. Eles não estavam com o coração quebrantados. Eles não estavam com o coração deles sensíveis por aquilo que Deus ofereceu para eles. Um favor que Deus ofereceu para eles através de Jesus. E o que eu acho interessante é que na Bíblia, apenas um voltou. E esse um que voltou, ele era samaritano. E quem era o samaritano nesse tempo aqui, nesse contexto? Ele não era um judeu. Aqui, quem foi escolhido por Deus nesse tempo foram os judeus. E aquele samaritano ali, ele não era uma pessoa que foi escolhida por Deus. E você vê que o coração dele estava muito mais grato aos cristãos daquele tempo, ao povo que Deus o escolheu para estar adorando Ele em espírito e em verdade. Mas, no entanto, esses cristãos, que logo em seguida foram cristãos, eles não estavam com o coração, foram chamados, cristãos, eles não estavam com o coração quebrantado. Mas quem estava com o coração quebrantado, meus irmãos, era aquele que não foi escolhido por Deus, ou então, não aquele que teve a oportunidade de conhecer a Deus.
Então, nós podemos concluir aqui que Deus encontrou mais gratidão e louvor no coração daquele que não são conhecidos como seus servos. E nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos, como igreja, como cristãos que somos. Muitas vezes, pessoas lá fora são muito mais gratas do que nós que estamos aqui e conhecemos a palavra de Deus. Muitas vezes nós não reconhecemos o que Deus faz por nós. Muitas vezes nós não nos deleitamos na presença de Deus em forma de gratidão. Nós nos deleitamos na presença de Deus para pedir mais algo do que agradecer, do que agradecimento. E nós devemos vigiar. E é muito possível pessoas que nem conhecem a Deus ter um coração que satisfaz e alegra o coração de Deus do que nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus. Porque o que alegra o coração de Deus chama-se gratidão. Então esta noite eu quero chamar a você a sair daqui com o coração grato. Vamos ser pessoas que alegram o coração de Deus através da nossa gratidão. Eu gosto muito do Salmo 116, onde o salmista, vamos abrir por favor, Salmo 116. Versículo 12. Que diz o seguinte, o salmista dizendo para o Senhor: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Olha o salmista reconhecendo a grandeza do Senhor. Olha o salmista aí se deleitando na presença do Senhor, reconhecendo tudo aquilo que Deus fez para ele. E essa, meus irmãos, tem que ser a nossa motivação, a nossa principal motivação. O salmista que ele louva ao Senhor, ele louvou ao Senhor. Nós devemos louvar, meus irmãos. E o que eu acho interessante, concluindo aqui este salmo, vamos continuar lendo, no versículo 13, ele diz o seguinte: tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Olha aí, ele fez uma pergunta, e essa pergunta ele já começou a dar a resposta. No versículo 13 ele já diz: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. No versículo 14 ele diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Cumprirei os meus votos. Quantos e quantos votos muitas vezes nós já fizemos nessa caminhada nossa cristã e não a cumprimos, né? Mas o salmista, ele fez isso. No versículo 15, ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, Senhor, deveras, sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Olha aí, gratidão. Ele está diante de Deus em gratidão. E ele diz no versículo 17: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Então, o que é oferecer-te-ei sacrifícios em ações de graça? O que seria isso? Meus irmãos, é o nosso coração, a nossa vida. Nós devemos nos oferecer ao Senhor. Para nós sermos gratos ao Senhor, o modo de agradecer ao Senhor, que o salmista nos diz aqui, que nós devemos colocar as nossas vidas em disposição para o Senhor. Disposição. Hoje nós nos deleitamos muito em prazeres, muito em nossos descansos, em muito coisas que nos levam a não quebrantar o coração de Deus. E uma forma que nós fazemos que o coração de Deus se move, é quando nós nos oferecemos as nossas vidas ao Senhor em forma de gratidão. É simples assim. Nós devemos vigiar, meus irmãos.
é uma mensagem um pouco exortativa, mas nós devemos nos alertar sempre. Porque muitas vezes nós agradecemos muito ao Senhor quando nós recebemos um milagre, não é isso? A gente dá nosso testemunho, né? A gente vem aqui na frente. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É maravilhoso ver a ação de Deus, devido à sua graça, sua misericórdia para com as nossas vidas. Mas a nossa gratidão, ela não pode se basear apenas naquilo que Deus nos dá. A nossa gratidão deve ser feita todos os dias naquilo que Deus é. E é totalmente diferente. Quando eu olho para Deus como o Deus da minha salvação e o meu Senhor, vai ser diferente. Aí eu vou ter essa gratidão no meu coração para sempre, e sempre vou estar me oferecendo sempre a minha vida, em forma de ações de graça, a tudo aquilo que Ele tem feito em minha vida. E foi exatamente o que o salmista estava fazendo aqui. Então, para nós cristãos, não pode haver empecilhos para agradecer ao Senhor o tempo todo. Amém? Então, que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu, uma vez, citando um exemplo aqui da minha vida, alguns anos atrás, eu tenho momento de louvor, momento de adoração, enquanto os meninos estão cantando aqui, eu sempre estou orando, conectado ao Senhor. E Deus uma vez falou comigo no meu coração no momento do louvor. Falou muito forte. Eu pedi para Deus, para que Ele pudesse mudar o meu coração. Esse culto foi aqui embaixo, quando nós nos reuníamos aqui embaixo no Adulão. Então, eu pedindo, Deus, muda o meu coração, muda a minha mente, muda o meu coração, para que eu possa, de fato, ter um coração grato ao Senhor. Eu quero, o meu propósito para Deus naquele momento era aprender a louvá-lo e adorá-lo, independentemente das circunstâncias. Eu queria adorar o Senhor de todo o meu coração. E eu obtive a resposta no momento do louvor. Impressionante como Deus falou no meu coração. Sabe o que Deus falou comigo? Foi bastante forte, isso me impactou. Ele disse o seguinte: se você quer realmente aprender a ter um coração grato a mim, ame o seu irmão que está do teu lado, independentemente de quem ele é, independentemente naquilo que ele vai te oferecer. E ele me falou outra coisa. E eu quero que você aprenda primeiro a ser grato por todos aqueles que tenham colocado no seu caminho como instrumentos de bênção na sua vida. Foi exatamente o que Deus falou no meu coração. A partir daí, meus irmãos, eu comecei a tentar fazer isso, do meu jeito, né? Mesmo imperfeito como eu sou, mas eu tento amar. Eu tento amar vocês, porque eu sou grato ao meu Senhor, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida. Por tudo aquilo que Ele fez comigo há quase 20 anos atrás, quando eu era perdido. Não tinha alegria no meu coração. Não tinha. Eu só tinha vazio. Procurava coisas que poderiam preencher meu coração, mas eu nunca tinha essa resposta. Mas, no entanto, meu coração virou outro. Se tornou outro. E na medida que o meu coração se tornou outro, eu sempre tentei buscar o meu Senhor, o nosso Senhor. Mude o meu coração, mude o meu coração, mude o meu coração. Eu quero servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero cumprir o propósito do Senhor na minha vida. E Ele falou simples assim comigo: ame o seu irmão e seja grato àquelas pessoas que eu tenho colocado na sua vida.
Então foi isso que aconteceu comigo, meus irmãos. E de fato, hoje tenho lutado e tenho tentado conseguir louvar a Deus e ser grato a Ele em todo o tempo, em qualquer circunstância. E creio eu que esse deve ser o sentimento de todos nós. Mesmo diante das nossas imperfeições, da nossa natureza, né? Nós precisamos colocar o nosso coração sempre na presença do Senhor. E a palavra de Deus também, ela fala através das nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela sempre me depara dizendo o seguinte: quando eu estou com o coração meio atribulado, eu sempre lembro de um versículo em que Deus fala em 1 Tessalonicenses 5,18. Você pode projetar aí, por favor? Vamos ler todos juntos? Em tudo, dai graças. Em tudo dai graças. Em tudo. Em tudo, meus irmãos. Tudo. Em todas as áreas da sua vida. A todo momento da sua vida. Nós devemos nos prostrar diante de Deus e dar graças a Ele. Não vamos esquecer dessa verdade. Não vamos esquecer. Nesse meu tempo de busca, também, eu estou falando da minha vida, mas eu tenho certeza que vocês também têm a experiência de vocês. Mas nesse tempo de busca de um coração grato, eu vejo que o inimigo também, ele se levanta para me tentar, tirar o meu foco. Porque eu vejo que o inimigo, ele sempre vai tentar aqueles cristãos que têm um coração grato ao Senhor. Ele vai sempre usar das artimanhas dele para que o coração das pessoas sejam ingratas. É impressionante. E nós devemos esquecer que todos nós fomos criados para o louvor e a glória do Senhor. E um dos objetivos do ladrão é sempre roubar dos nossos lábios e da nossa vida o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração a Deus. Então nós devemos tomar muito cuidado. E nós devemos entender que, na maioria das vezes, o objetivo principal de Satanás, que é o nosso principal inimigo, não é impedir as nossas bênçãos ou a nossa vitória, mas fazer com que o favor do Pai sobre nós não se transforme em gratidão e louvor. Vou dar um exemplo para vocês. A questão dos dízimos das ofertas. Quem faz a gente prosperar? É Deus. É Deus que nos dá sabedoria para administrar os nossos recursos. É Deus que nos dá sabedoria a adquirir os nossos bens. E Ele nos dá saúde para trabalhar. Mas aí o que acontece? Muitas vezes nós não agradecemos a Deus por isso. Nós atribuímos a nós. Eu sou o competente, eu sou mais o inteligente, eu sou o mais esperto. Isso é engano do diabo em nossos corações, na nossa mente. Aí nós queremos usar todos os nossos recursos para os prazeres da nossa vida. E a palavra de Deus não nos ensina isso. A palavra de Deus nos mostra que tudo que nós temos vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Ela é para a glória do Senhor. É para a glória de Deus. Então, meus irmãos, são coisas sutis, em que nós, muitas vezes, nós erramos, nós nos enganamos e nós caímos e saímos do propósito de Deus. Então nós devemos estar atentos em relação a isso. É engraçado que eu já estava, no coração, na mente, com a palavra, no dia de hoje.
a minha esposa, a Ivone, me relatou algo interessante. Eu falei, vou até falar esse exemplo na igreja. Hoje, meus filhos receberam um presente, uma oferta. Né? Eles vão ganhar um presente, ganhar dinheiro para comprar uma coisa para eles lá. Um presente para eles. Aí a Ivone chegou neles e falou assim, meu filho, você tem que dizimar, você tem que ofertar isso que você ganhou. Você sabe o que ele fez? Mamãe, me dá o seu dinheiro para eu contribuir lá para a igreja. Olha só como nós somos. Desde novinho a gente já começa a negociar. Ele já queria pegar o dinheiro da mãe para poder ofertar na igreja. A Ivone, não. Você vai usar o seu recurso para ofertar ao Senhor. Porque se você ganhou, foi Deus que te deu. Deus usou a pessoa para te dar. E você deve oferecer para o Senhor. Você deve oferecer gratidão e louvor ao Senhor por conta desse presente que Deus te deu. E não quis não, meus irmãos. Mudou de assunto, esqueceu e foi embora. Então, esses somos nós. Muitas vezes nós esquecemos dessas coisas. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz totalmente o contrário. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 5 a 6, gostaria que nós pudéssemos ler também, que diz o seguinte: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Não vamos esquecer deste versículo. Deus, Ele nos predestinou para louvarmos a Ele, por conta da sua graça, por conta do seu amor e da sua misericórdia. Não vamos esquecer dessa verdade. A palavra de Deus nos diz que o nosso Deus está procurando cristãos verdadeiros, os que o adorem em espírito e em verdade. E se nós queremos ser achados por Ele como tais, nós, como cristãos, precisamos lhe render graças. Nós precisamos bendizê-lo, engrandecê-lo e exaltá-lo, não somente em palavras, mas principalmente em ações. Eu gostaria de encerrar aqui esta breve reflexão, citando um exemplo de uma pessoa, uma pessoa não, 3 pessoas que adorou o Senhor. Adorou ao Senhor de uma forma, meus irmãos, maravilhosa. Vamos abrir em Daniel, capítulo 3. Livro de Daniel. Capítulo 3, versículo 16, que diz o seguinte: responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava. Meus irmãos, vamos tentar entrar nesse contexto, nessa história. Aqui, esses 3 jovens, eles estavam exilados. Eles estavam lá na Babilônia.
Eles poderiam muito bem se ajoelhar diante a estátua do rei Nabucodonosor e dizer assim para Deus: Senhor, o Senhor me perdoa. Eu estou aqui, vou me ajoelhar diante dessa estátua, mas o meu coração é do Senhor. Eu só vou ajoelhar aqui para não ser morto. Mas só que eles resolveram a não negociar com Deus. Eles resolveram adorar o Senhor. Mesmo perdendo a sua vida. O que importava para eles não era a vida deles, mas sim adorar o Senhor em espírito e em verdade. Você sabe qual foi a resposta disso? A conclusão disso? O coração de Deus se alegrou tanto com a atitude desses homens, que o céu desceu até eles. A palavra de Deus diz que quando eles foram jogados na fornalha ardente, tinha uma quarta pessoa ali naquela fornalha. E diz alguns estudiosos que essa fornalha era Jesus. Junto com eles, abençoando deles, cantando louvores junto com eles. E ali Deus o livrou, esses homens da morte. Por quê? Porque esses homens tinham um coração grato ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor, não só em palavras, mas em atitudes, que engrandeceu o nome de Deus e moveu os céus. Meus irmãos, quando nós adoramos o Senhor, em espírito e em verdade, através das nossas ações, você pode ter certeza, o céu se move. O céu se move. O coração de Deus se alegra. O coração do nosso Senhor, ele se rende diante dos seus filhos. E esse é o grande desejo que eu tenho para todos nós. Esse é o desejo para a minha vida, esse é o desejo que eu tenho para a igreja, porque eu sei que é o desejo do Pai para conosco. Que nós possamos adorá-lo, que nós devemos ter gratidão a Ele todos os dias, todos os instantes, até a consumação do século. Amém?